Olá, crianças! Bom dia! Que bom estarmos aqui em mais um Domingo do Senhor. E para começar, nós vamos cantar uma música. Essa música que a gente vai cantar é um pouco diferente, porque ela vai seguir um assunto um pouco diferente daquele que vocês vinham estudando. Hoje vocês vão começar a estudar um novo assunto e vai tratar sobre a história de Noé. Então, é exatamente sobre ele que a gente vai cantar agora e sobre essa história, tá bom? Vamos cantar juntos? O Senhor disse a Noé: construa um barcão, um barco grande, muito grande, será a sua salvação. O Senhor disse a Noé: construa um barcão, um barco grande, muito grande, será a sua salvação. Uma arca de madeira pra salvar você e sua família inteira. Quando a chuva começar, esse barco grandão irá flutuar. O Senhor disse a Noé: mandarei os animais, ajunte muito alimento, pois eles comem demais. O Senhor disse a Noé: mandarei os animais, ajunte muito alimento, pois eles comem demais. Uma arca de madeira pra salvar você e sua família inteira. Quando a chuva começar, esse barco grandão irá flutuar. Uma arca de madeira pra salvar você e sua família inteira. Quando a chuva começar, este barco grandão irá flutuar. Este barco grandão irá flutuar. É isso aí, pessoal. E vocês vão aprender mais detalhes dessa história com as professoras, tá bom? Então fiquem ligados no que vem por aí. Olá, crianças! Sejam muito bem-vindos para mais um domingo de Escola Bíblica Dominical aqui do Jardim, aqui no YouTube, certo? Infelizmente ainda não voltamos, provavelmente voltamos semana que vem, mas nós vamos continuar com essas aulas online que têm sido muito proveitosas, né? Vocês em casa e tudo mais. Antes de tudo, antes de orar, a gente vai pegar a nossa Bíblia, certo? Já estou com a minha aqui, ó. Já tem outra também, ó. Para aprender a palavra de Deus. Então eu vou dar um tempo aí para vocês pegarem a Bíblia de vocês. Eu creio que muitos já devem ter pego, porque sempre sabem, né, que tem que pegar a Bíblia. Então vou dar um tempo para os pais pegarem, correr dentro de casa. Vai ter um tempo, certo? Vamos lá. Muito bem! Pegaram a Bíblia de vocês, estão apostos? Pois bem, antes de tudo, nós vamos orar, certo? Pedindo a Deus que abençoe mais um aulinho, que abençoe este dia do Senhor, tá bom? Vamos orar. Vocês repitam comigo. Senhor Deus, Papai do céu, muito obrigado por mais um dia, Deus. Muito obrigado por mais um dia do Senhor. Senhor Deus, abençoa essa aulinha, que tudo ocorra como planejado, Pai. Ensina ao nosso coração de cada coisa que vai ser dita aqui, Pai. Assim que nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, crianças, hoje nós temos uma novidade para todos vocês. Nós vamos decorar 2 perguntinhas de um documento que foi elaborado, olha que importante, que foi elaborado para que a gente que é criança, eu também sou, a gente que é criança, nós possamos aprender mais sobre nós mesmos, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a história da redenção, certo? Então hoje nós vamos aprender as 2 primeiras perguntas. Ele contém 50 perguntas. Hoje nós vamos aprender 2.
A primeira pergunta é a seguinte: quem fez você? Qual é a resposta? É Deus. Deus quem nos fez, certo? E para entender melhor disso, eu vou dizer para vocês o versículo de hoje, que é o Salmo 139, versículo 13, que diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Mais uma vez. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Vitor, tem algumas palavras que são estranhas aqui. Primeiro, tu criaste. A gente entende. Foi Deus que fez. Está falando de Deus. Deus criou o íntimo do meu ser. Ou seja, tudo que contém. Não só a minha unha, não só o meu dedo. Mas tudo, até a parte lá de dentro do meu coração. Foi Deus quem fez. E me teceste. Teceste. O que é isso? Tecer é a mesma coisa que produzir, a mesma coisa que fazer. A gente usa tecer quando a gente vai fazer roupa. A gente não usa eu vou fazer uma roupa, também pode usar. Mas a gente pode dizer eu vou tecer essa roupa, vou tecer uma rede, vou tecer, vou fazer. Olha o que diz. E me teceste, Deus nos teceu, nos fez no ventre, ou seja, na barriga da minha mãe. Isso é o que diz a palavra de Deus. Isso é um salmo. E ele diz que Deus nos criou no íntimo do meu ser e me teceu no ventre da minha mãe. E essa foi a primeira pergunta. Quem fez você? A resposta é Deus. E a segunda pergunta é a seguinte. O que mais Deus fez? Quem acompanha as aulinhas dos menores sabe muito bem essa pergunta. A resposta dessa pergunta é a seguinte. Deus fez todas as coisas. Deus não só me fez. Ele também fez essa roupa, ele também fez os animais, ele fez as montanhas, ele fez os mares, ele fez tudo que a gente conhece. Então essas são as duas perguntas de hoje, certo? Quem fez você? A resposta é Deus. E o que mais Deus fez? Ele fez todas as coisas, certo? Pois bem, dito isso, vamos para a aulinha de hoje. Bem, crianças, nós já terminamos a aulinha de Jonas semana passada com o pastor Rodrigo. Ele terminou falando qual a relação da história de Jonas, que nós vimos por várias semanas, com Cristo, com Jesus Cristo, certo? Hoje nós vamos mudar um pouco de assunto, um pouco. Claro que tem tudo na Bíblia, tem a ver, certo? Mas nós vamos olhar agora lá para o Novo Testamento, certo? Quase no finalzinho da Bíblia, quase no finalzinho mesmo. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Essa parte de Hebreus, essa parte desse livro de Hebreus, a gente não sabe o autor, certo? Do livro de Hebreus. Mas essa parte do livro vai falar sobre várias pessoas que são chamados os heróis da fé. Vitor, o que é isso? Eles são exemplificados como pessoas que nós devemos tomar como exemplo de fé. De pessoas que alcançaram a justiça através da fé dada por Deus, certo? E uma pessoa em específico, é o que nós vamos ler hoje, se chama Noé. Eu sei que a gente já conhece bastante a história de Noé, já foi dada até na sala de aula por mim, lá na salinha, lá na igreja, a história de Noé. Mas hoje nós vamos olhar com um enfoque diferente, ou seja, nós vamos olhar para uma parte da história de Noé. Eu vou resumir ela toda aqui, mas nós vamos olhar para uma parte da história de Noé, certo? Bem, eu vou ler aqui Hebreus 11, 7, que diz o seguinte. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pois bem, aqui, lá no final da Bíblia, vai falar sobre a história de Noé. O que foi que Noé fez? Noé está lá no começo da Bíblia. Noé está no primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, depois da história de Adão e Eva. O que aconteceu na história de Adão e Eva? Os pequenos também conhecem, eles estavam vendo sobre isso. A história de Adão e Eva começa com a criação, tudo aquilo. Eva come do fruto e o que acontece? Entra o pecado na humanidade. Esse pecado ele foi multiplicando-se na humanidade. Ou seja, a partir do momento que Adão e Eva iam tendo filhos, esse pecado ia se multiplicando nos filhos também. Então as pessoas elas começaram a ficar mais. Os filhos não obedeciam aos pais, os adultos não respeitavam os filhos, todo mundo fazia o que era mal, todo mundo roubava, todo mundo matava um outro, tudo de mal acontecia.
Foi aí que Deus teve uma ideia. Deus estava muito triste com tudo isso. E teve uma ideia: eu vou desfazer o que eu fiz. Eu vou destruir a humanidade. Eu vou destruir todo mundo. Só que aí Deus se lembrou de uma pessoa e de sua família. De Noé. Foi exatamente ele. Deus chegou para Noé e disse: Noé, tô com umas ideias aí de destruir todo mundo. Só que eu vou lhe dar um escape. Eu vou lhe dar uma forma de se livrar dessa destruição. Foi aí que Deus deu a Noé a ideia da arca. Deus deu tudo a Noé. Todas as medidas, tudo bem direitinho de encaixar tudo. Certo? Sendo que, como que Deus ia destruir? Deus ia destruir com um dilúvio. Por isso que Noé tem que construir a arca. Para Noé começar a flutuar quando o dilúvio, que é uma chuva bem forte, começasse a cair na terra. Sendo que, minha gente, nesse tempo não tinha nem chuva, era um tempo muito seco. O povo começou a duvidar de Noé. Noé começou a dizer ao povo: se arrependa, deixa de fazer coisa ruim e tudo mais. E o povo não deixou, porque o povo não ia crer em Noé. E Noé construindo a arca, e demorou tempo que só. E Noé construindo a arca, e nada de dilúvio chegar. O povo começou a duvidar de Noé. É aí que entra a parte importante. É por isso que Noé tá lá em Hebreus. Noé tá lá no final da Bíblia, passou a Bíblia todinha. E lá em Hebreus, o autor se lembra de Noé. Porque Noé teve fé. Noé acreditou nas promessas de Deus. Noé acreditou naquilo que Deus disse. Se Deus disse que ia ter o dilúvio, é porque ia ter o dilúvio. Se Deus disse que era para Noé construir a arca, Noé tinha que construir a arca, mesmo que passassem 5, 10, 20, 40, 50. Noé tinha que construir a arca, porque foi aquilo que Deus disse. E não só porque foi o que Deus disse, mas porque Noé tinha fé naquilo que Deus disse. Noé tinha fé naquilo que era escrito na palavra de Deus. Foi aí que Noé creu. Noé creu que Deus ia salvar ele. E Deus usou a arca como meio de salvar Noé por amor a ele. Foi aí que veio o dilúvio. Noé colocou todos os animais dentro da arca. E também perceba, não foi Noé que teve a ideia de construir uma arca. Foi Noé que teve a ideia de construir a arca? Não. Não foi Noé que teve a ideia de construir a arca. Não foi Noé que desenvolveu todas as medidas, tudo certinho para construir a arca. Foi Deus que deu a ele. Tudo Deus deu a ele para Noé fazer e executar a arca. É exatamente isso que nós vemos na história de Cristo. Deus, por causa da sua justiça, tem que condenar todos os homens. Por causa da sua justiça e porque Ele é bom, Ele tem que condenar todos aqueles que são maus, todos aqueles que são pecadores. Mas por amor a nós, Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Assim como por amor a Noé, Deus deu a Noé uma arca. Noé não teve nada. É igual a nós não temos merecimento nenhum. Deus é quem nos dá o seu Filho, que garante a nós a salvação. Deus que deu a Noé a arca, todas as medidas e tudo mais, para que Noé cumprisse. Pois bem, Noé construiu a arca, como eu já estava dizendo. Deus colocou todos os animais dentro da arca, um par de cada animal, aliás, 7 pares de cada animal, tem tudo isso. Colocou dentro da arca. E aí começou a vir a chuva. O povo nunca tinha visto chuva, um tempo muito seco, começou a se cumprir, o povo começou a se arrepender, mas já era tarde demais. Deus enviou toda a chuva, Deus enviou tudo aquilo para inundar a terra. E todos que estavam na arca eram salvos, e os outros morreram. Foram 40 dias de chuva e 40 noites. 40 dias e 40 noites de chuva intensas. Foi aí que inundou tudo e Noé ficou lá em cima, dentro da arca, e vendo tudo, e a água tomando conta do mundo todo. Depois que se passou todo esse tempo de chuva, foi aí que as águas começaram a baixar. E eles pararam num monte. As águas começaram a baixar. Noé soltou primeiro um corvo. O corvo foi e voltou. Depois ele soltou uma pomba. A pomba foi e voltou, não encontrou nada. Depois soltou outra pomba, a mesma pomba. A pomba foi e voltou com um galhozinho no bico. Significava que tinha alguma terra, já tinha alguma coisa nascendo. Depois ele soltou outra pomba. A pomba foi e nunca mais voltou. Foi aí que Noé descobriu que a pomba encontrou algum lar. Noé parou a arca, desceu, abriu as portas e desceu os animais. Depois do que foi que aconteceu, Noé agradeceu a Deus por tudo que Deus tinha feito a ele. Não foi Noé que fez, não foi Noé que executou. Deus deu a arca a Noé para que ele se salvasse, para que ele fosse salvo do dilúvio. Foi aí que Noé agradeceu, fez um altar ao Senhor. E Deus respondeu fazendo uma aliança com Noé e com toda a humanidade, que foi o arco-íris.
um arco-íris lindo brilhou lá no céu para lembrar que Deus nunca mais iria destruir a terra com a água. Essa é a história de Noé. E aí nós entendemos, né, a partir dessa história, que Noé foi um homem de fé. Deus disse a ele: Noé, construa a arca, porque eu vou mandar um dilúvio para destruir a terra. Demorou 100 anos para tudo isso acontecer. Mas Noé não deixou de acreditar em Deus. Noé não deixou de ter fé em Deus. É por isso que ele é chamado de um dos heróis da fé. Porque ele foi uma pessoa que acreditou incondicionalmente em Deus. É aí que nós entramos na nossa aplicação. Mesmo que as coisas estejam devagar, mesmo que as coisas parecem que não saem do caminho, mesmo que a quarentena não acabe, que parece que a pandemia não vai passar, nós não devemos perder a fé em Jesus Cristo. Nós não devemos perder a fé na promessa que Deus fez a nós, que foi de salvação, que foi de redenção. Não é que tudo vai ficar bom, que quando nós nos convertemos tudo é perfeito, tudo é sem dor, tudo é sem medo, sem nada. Não é isso. Mas nós não devemos perder a fé em Deus, que Ele é o nosso Pai, que Ele é aquele Pai bondoso que cuida de nós. Essa é a lição que nós podemos tirar de tudo isso. Além do mais, nós devemos ver Cristo na lição de Noé. Eu já dei alguns spoilers aí. Mas na história de Noé, nós podemos perceber que a arca foi para Noé, assim que Cristo é para nós. A arca é o símbolo de Cristo, é a apresentação de Cristo na história de Noé. Por quê, Vitor? Porque foi através da arca, ou seja, através de Cristo, que nós conseguimos a salvação, que Noé conseguiu a salvação. Então, a partir da arca, toda a humanidade foi salva, porque Deus deu a arca a Noé. Noé não fez nada, ele só fez construir a arca, todas as medidas foram dadas por Deus. Assim como Cristo é para nós, Deus nos deu Cristo, fez Cristo morrer na cruz, por amor a nós, para nos dar a salvação, por misericórdia. Eita, que palavra disso, a gente fala tanto na igreja, né? Vocês ouvem tanto, quando a gente criança, a gente ouve tanto na igreja, misericórdia. Que palavra difícil, Vitor, o que é isso? Misericórdia. Misericórdia é quando você tem amor por outra pessoa. Você sabe que aquela pessoa fez uma coisa errada, mas você perdoa aquela pessoa. Você tem um ato de misericórdia. Foi isso que Deus fez conosco. Deus sabia que nós éramos maus. Vocês pensam que só Noé era bonzinho, Noé não era bonzinho? Não. Noé teve fé, Noé acreditou em Deus, Noé tinha um coração bom. Mas ele também tinha pecado dentro dele. Noé também podia errar. Tanto é que depois da história, quando a história continua, depois dessa aliança, do arco-íris e tudo mais, continua a história e nós vemos que Noé errou. Vocês querem saber dessa história? Isso aí, vocês podem perguntar aos pais de vocês. Vocês vão ler lá na continuação da história de Noé, que Noé depois errou, Noé também era pecador. Nós somos pecadores. E não é por causa de nós que nós conseguimos a salvação. É por causa de quem? De Jesus Cristo que nós conseguimos a salvação. É por causa dele que nós conseguimos a salvação. Dado por quem? Por Deus. Assim como Deus deu a Noé a arca, todas as medidas, tudo mais, botou os animais lá dentro, foi Deus que fez tudo isso. Deus nos deu Jesus Cristo para nos salvar e para nos redimir. Bom, crianças, essa foi a aulinha de hoje, certo? Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar a gente, certo? Sigam as nossas redes sociais, tirem foto, tudo mais, certo? Bem, crianças, hoje eu vou pedir para vocês que vocês desenhem aí na casa de vocês uma arca bem bonita e bem grande, com todos os animais dentro, certo? E do lado, vocês colocam um arco-íris de Deus, certo? Igual aqui, ó, esse arco-íris que tem aqui na Bíblia, certo? A arca, vocês podem usar essa, olha como é uma arca. Aqui também, ó, é Noé construindo a arca, e as pessoas sem acreditar, mas Noé tinha fé, lembra que eu falei? Então é isso, desenhem uma arca, pintem ela bem bonito e postem nas redes sociais. Peçam para os pais de vocês postarem nas redes sociais, marcar a nossa igreja, certo? Lá no Instagram, que nós vamos ver tudo, nós vamos ficar muito felizes, certo? Para encerrar agora, nós vamos orar a Deus, agradecendo por essa aulinha e que isso fique no nosso coração. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Deus, por mais uma aulinha, muito obrigado por mais um domingo. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, que tudo isso fique no nosso coração, Pai. Nos ensina, Pai, cada dia mais a ter fé em Ti, a acreditar nas Tuas promessas, Deus. É assim que nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Não se esqueçam do catecismo, de lembrar das perguntas. Quem fez você foi Deus. E o que mais Deus fez? Ele fez todas as coisas, certo? É isso, crianças.
Tenham um ótimo dia do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo. Eu estou morrendo de saudades. Em breve a gente vai se ver, vai se abraçar, certo? Até mais. Um beijo.